Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas também, vou lhe dar a vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ler, então, um novo livro de uma nova mística importante, que já é beata, né? A gente já leu um livro dela aqui, que é a Conchita de Armida, né? A gente já leu sobre um diário de uma mãe de família, e vamos ler outro agora, que é o Tratado Prático das Virtudes e dos Vícios, Conceição Cabreira de Armida, né? Beata, do México, que também recebeu revelações sobre o dom de viver na vontade divina. Vamos ver o que nós podemos aqui aprender, né, assimilar desses escritos. Avisos preliminares. Este livro foi escrito pela serva de Deus Concepción Cabreira de Armida, né, já é beata, a maior parte do ano de 1900, durante os 6 meses que passou ao lado da filha gravemente doente, com todas as interrupções que isso acarreta. Poucas peças são de anos anteriores. A ordem sistemática deve-se inteiramente ao sacerdote de Deus, né, o servo de Deus também, Félix de Jesus Roger, que a extraiu dos escritos inéditos da serva de Deus. A forma da escrita assemelha-se a um ditado de Nosso Senhor, para o qual é necessário ter em conta os vários modos de comunicação do Senhor à sua serva. Certamente não é como um ditado de um professor aos seus alunos ou de um advogado à sua secretária. Se aos autores dos livros bíblicos que escrevem sob a inspiração do Espírito Santo permanecem a marca da personalidade de cada um, do seu temperamento, do seu ambiente, da sua cultura, do seu tempo e de outras influências que foram submetidos, também mais em qualquer outro tipo de escrita, mesmo quando são de origem divina, o instrumento humano deixa sua marca de forma muito palpável. A linguagem da serva de Deus não é uma linguagem técnica teológica, mas a linguagem natural, nem sempre muito precisa, que usamos na nossa conversação ordinária de cada dia. Por exemplo, quando diz pode tornar-se um vício e até um pecado. Um teólogo diria isso de forma diferente. Conchita escreve com muita simplicidade, não como uma professora que ensina, mas como uma mãe escreve aos filhos, e é assim que deve ser lido. Na realidade, todas essas páginas tiveram como destinatários imediatos as suas filhas e os futuros padres da Sociedade da Cruz, né? Que ela abriu várias ela abriu várias instituições religiosas, né? Essa beata Conceição Cabreira de Armida. O objetivo destas páginas é ajudar as almas que desejam seriamente lutar pela perfeição e progredir na vida espiritual, descobrindo as armadilhas, os disfarces e as táticas do inimigo para enganá-las e, ao mesmo tempo, mostrando-lhes os remédios mais adequados para combater os vícios e pecados e o meio mais eficaz de avançar nas virtudes. À primeira vista, este conjunto de esquemas parece complicado pela miríade de detalhes a que se resume, mais a última família das virtudes perfeitas, a 12ª, permite-nos ver a unidade e a simplicidade da vida espiritual centrada na caridade e nas virtudes teologais. E como todo o resto, visa remover obstáculos no caminho do amor ou fornecer meios que, à luz da fé na cruz de Cristo, adquire uma eficácia divina. Não surpreende, portanto, a linguagem, por vezes muito severa, com que se condenam alguns vícios, pecados ou imperfeições, pois na realidade constitui obstáculos gravíssimos ao progresso do caminho do espírito. Seria um erro gravíssimo que daria origem a escrúpulos ou desânimo, ou a falta de apreço pela doutrina aqui contida, se estes avisos de perfeição fossem tomados num nível simplesmente legal ou moralista de legal ou ilegal, quando se trata da grande delicadeza necessária de se ascender para a santidade, caminho em que se gira muito tênue. Prefácio. Aos noviços missionários do Espírito Santo. Aprenda onde está a virtude,
conforme Baruque 3:14. Meus filhos muito amados em Jesus, na primeira parte da segunda divisão da Suma Teológica de São Tomás, nos apresenta um duplo tratado sobre virtudes e vícios considerados de maneira geral. O santo doutor da Igreja trata da essência das virtudes, suas divisões, suas causas, sua ligação, sua igualdade. Depois estuda os vícios. Em sua natureza, distingue-os, compara-os e expande mais as suas causas. O estudo mais importante das virtudes em particular segue até a questão 122 e o santo doutor São Tomás de Aquino trata com sua profunda ciência e seu gênio incomparável no mais árduo teologicamente da ciência das virtudes em sua Suma Teológica. O tratado sobre vícios e virtudes que você vai estudar durante o noviciado é de natureza muito diferente. Tudo vai diretamente, essencialmente, à prática e todo este precioso ensinamento está inteiramente impregnado do espírito da cruz, o que não é surpreendente se tivermos em conta que esta obra foi extraída palavra por palavra dos nossos manuscritos, aqueles que chamam de palestras manuscritos da fundação. As virtudes e vícios aparecem sem ordem nos papéis. Retiramo-los com muita paciência, amor e interesse, julgando que seriam de extrema utilidade para as noviças das duas congregações. Vendo a semelhança de muitas virtudes, dividimos as famílias, que resultaram 12, sem ter proposto previamente este número. Então pensamos nestas mesmas do Apocalipse. No meio da cidade, em ambas as margens, florescia a árvore da vida, oferecendo os seus 12 frutos, correspondentes aos 12 meses do ano. Depois desse primeiro, Apocalipse 22, 2. Depois deste primeiro trabalho sobre as virtudes, percebemos que os vícios opostos às virtudes também poderiam formar a família de 12 famílias, opostas às 12 famílias das virtudes. E assim foi elaborado o tratado que agora lhe ofereço, e que lhe será explicado com atenção de forma prática durante o seu noviciado. Portanto, durante o noviciado será facilitado o estudo mensal de uma das 12 famílias de virtudes e dos vícios opostos. Quanto à ordem que escolhemos para cultivar as diferentes virtudes, pensamos que deveria começar pelas virtudes gerais. São Francisco de Sales, Introdução à Vida Devota, parte 3, capítulo 1. Isto é, aquelas que são mais utilizadas e cuja influência tem mais ação no conjunto da conduta. Parece, com efeito, segundo todas as evidências, que se deve começar pelas virtudes que ocupam a posição mais preponderante na vida. Na verdade, são os mais práticos e, portanto, os mais importantes e os que devemos aspirar. Parecia, então, natural e lógico começar falando das virtudes do sacrifício, que mais do que outras, que são da santidade das virtudes, tá, gente? Você veio aqui para remover vícios e plantar virtudes. Para que você possa aproveitar melhor este estudo, creio ser necessário recordar brevemente alguns dados teológicos sobre virtudes. Vou tentar ser claro, vamos ver antes de tudo. O que é virtude? O que se entende por ato de virtude? Como se cultiva as virtudes? Vamos agora estudar brevemente as questões acima indicadas e, em primeiro lugar, o que é virtude? Nos livros de moralistas e autores espirituais, virtus significa a prática do bem em geral. Assim que se diz que um homem pratica a virtude quando faz o bem sob todas as formas. Seja a prática de uma das formas particulares do bem, e neste sentido inteiramente objetivo, distingue-se diversas virtudes diferentes, a fé, a esperança e a caridade e outras. Finalmente, no sentido totalmente subjetivo, um ou outro das virtudes ou forças pessoais com os quais podemos fazer o bem. Este último significado da palavra virtude corresponde de acordo com sua etimologia, virtude que vem da palavra latina virtus, que significa força. Na verdade, toda virtude é uma força, mas nem toda força pode ser chamada de virtude. O uso reservado para esta palavra para forças espirituais temporais e permanentes que tornam o homem capaz de fazer o bem. Digo forças espirituais porque a virtude fortalece não os corpos, mas a alma. A virtude é uma força moral. Digo forças permanentes porque essas forças não são elas que se esgotam em nenhum dos atos que produzem, sobrevivem a todos eles e ficam com a capacidade de produzir novas. É o que chama no sentido filosófico de hábito. Digo finalmente forças que tornam o homem capaz de fazer o bem. Tal é, de fato, o objeto da virtude. A virtude é o oposto dos vícios.
São dois hábitos contrários um do outro, opostos um ao outro, inimigos um do outro. De todas as divisões que se podem afetar o hábito, diz o padre Thomas Peggs, o seu último luminoso comentário à Suma de São Tomás, a mais essencial é aquela que os distingue dos bons hábitos e maus hábitos. É que, com efeito, é da essência do hábito ser uma disposição relacionada com o que é apropriado e não ou não apropriado a tal natureza, e qualquer disposição para o que é convenientemente bom, assim como qualquer disposição para o que não é conveniente mal. Disto se segue que, tendo que estudar os hábitos de acordo com seus dois tipos, bons e maus, o tratado contido em nossos manuscritos deveria naturalmente incluir duas grandes divisões: bons hábitos que levam o nome das virtudes e maus hábitos que levam o nome dos vícios. São Tomás trata das virtudes e depois também trata dos vícios em sua Suma Teológica. O presente tratado agora coloca frente a frente as virtudes e os vícios, tornando mais evidente a oposição entre eles. O Espírito Santo recomenda que aprendamos onde está a virtude. Aprender onde está a virtude é compreender em que consiste, de onde vem, ver como se põe em prática e quais as vantagens que nos oferece. Existem dois tipos de virtudes, as virtudes naturais e as virtudes sobrenaturais. As virtudes naturais são virtudes puramente humanas. O homem às vezes os recebe ao nascer, ou mais frequentemente os adquire através de seus próprios esforços. Por isso os teólogos as designam com o nome de virtudes adquiridas. A razão serve como norma. As virtudes sobrenaturais pertencem à ordem da graça, ninguém os traz ao nascer, ninguém os adquire também. Pelo seu trabalho, Deus lhes dá, daí o seu nome de virtudes infusas. A virtude, diz Santo Agostinho, é uma obra de Deus em nós. Virtus et bona qualitas quam Deus in nobis operator. Sobre o livro 2 do Livre-Arbítrio de Santo Agostinho. A graça santificante une-nos a Deus, associa-nos à vida, faz com que ela viva em nós. Se alguém me ama, meu Pai o amará e viremos para ele e nele viveremos. Toda vida possui um organismo, isto é, um conjunto de órgãos ou faculdades através dos quais pode se manifestar fora de si e produz atos. As virtudes sobrenaturais são os órgãos ou faculdades ativas próprias desta vida e graça que deveria ser divinamente humano, que deveria divinizar o humano. Constitui o modo, a forma sobre o qual as forças de Deus nos são comunicadas. As obras nas quais utilizamos essas virtudes sobrenaturais são como uma indicação da vida de Deus em nós. São atos divinos em nós, tanto quanto atos humanos, e como tais, possuem valor tão grande que Deus somente pode ser a sua recompensa. Compreende-se melhor a partir destas considerações como as virtudes sobrenaturais, em razão do seu caráter, de sua origem e de seu poder, se elevam muito mais às virtudes naturais. A série das virtudes naturais e a série das virtudes sobrenaturais correspondem umas às outras. Em outras palavras, toda virtude sobrenatural responde a uma virtude natural que é pressuposta e que completa ou transforma. Representa uma energia divina que trabalha em conjunto com a energia humana. Essas duas virtudes que correspondem carreguem o mesmo nome. Assim, há duas humildades, há duas prudências, há duas temperanças e há de cima a de baixo, e assim por diante, como as demais virtudes. Segue-se daí que duas virtudes correspondentes podem ser praticadas e são frequentemente praticadas. A graça santificadora é o princípio de vida. É um princípio de vida. As virtudes sobrenaturais servem de organismo para este princípio de vida. Estão, portanto, intimamente unidos à graça santificadora, e eles não podem ser separados dela. Essas virtudes são recebidas quando a graça santificadora é recebida. Elas são preservadas enquanto a graça for preservada. Perdem-se se perde a graça santificante, isto é, se a alma comete um pecado mortal. As virtudes da fé e da esperança são as únicas que podem permanecer na alma morta para a vida da graça. E eles ainda os perderão se caírem na descrença e no desespero. Deus pode devolver aos pecadores as virtudes que eles perderam, e ele os devolve, com efeito, com graça santificadora, quando recebem o perdão e a absolvição dos pecados no sacramento da penitência. É digno de nota que as virtudes naturais não morrem e viram pecado, como as virtudes sobrenaturais. Obviamente, toda má ação os diminui, assim como toda boa ação os reforça.
Contudo, o pecado não os destrói. As virtudes sobrenaturais crescem à medida que cresce a união com Deus. Tudo que pode fortalecer essa união, a oração e comunhão, provoca como consequência um aumento das virtudes. O meio prático mais eficaz de crescer nas virtudes consiste, porém, no exercício energético e habitual daqueles que desejam adquirir em toda a sua perfeição. Quanto mais praticamos essas virtudes, mais atividade demonstramos nelas e mais as fortalecemos. As forças naturais e as forças sobrenaturais são muito diferentes. As primeiras ficam exaustas se abusarmos delas. Estas últimas são fortalecidas pelo trabalho. As virtudes naturais são acessíveis ao cansaço, as virtudes sobrenaturais não cansam. Vejamos agora as virtudes sobrenaturais postas em ação, e depois de ter dado uma ideia resumida do que é virtude, digamos em poucas palavras o que é ato de virtude. Chama-se ato de virtude aquele que põe a virtude em prática ética. A iniciativa de um ato de virtude natural pertence à razão. A razão concebe os motivos do ato, propõe-os ao espírito e assim desperta as exigências da consciência e determina as resoluções da vontade. Essas razões são sempre naturais e pela mesma razão o homem pode descobri-las à sua própria luz. A iniciativa do ato de virtude, quando se trata de virtudes sobrenaturais, vem de Deus e não de nós. Deus nos dá a ideia do ato de virtude por meio de suas inspirações e participa da realização do ato, pelo menos que chama pela graça real. Essas inspirações e esse concurso de origem divina sempre colocam um fim sobrenatural ao ato de virtude. Nunca falta ocasião para realizar atos de virtude, e se renovam constantemente através dos deveres de Estado, dos afazeres de cada dia, das dores da vida, das relações com os outros, das tentações, tudo pela ação do Espírito Santo na alma. E essa multiplicidade de atos de virtudes que se oferecem devem nos encher de alegria, porque o mérito nasce dos atos de virtude que se definem. O direito a uma recompensa. Então aqui, está dizendo aqui, né, que a santidade das virtudes, a pessoa pratica a virtude visando uma recompensa. Então ela vive pela santidade humana, né, porque é ela que vai dominar isso, ela vai usar da graça para ela, por si própria, buscar uma santidade humana das virtudes. E ela vai achar que está fazendo muita coisa, né? Mesmo na humildade, sendo humilde em si mesma, ela sente que está produzindo obras, que está trabalhando para Deus, fazendo coisas para Deus, né? Por Deus também, né? Para a glória de Deus, mas ela visa uma recompensa, né? Ela visa isso, de que tudo isso que ela está vivendo vai visar uma recompensa. Já na vida, na divina vontade, não existe isso, tudo isso aí, essa preocupação com virtude, não tem isso. Então é bom deixar claro, né, que é diferente, tá bom? O trabalho do trabalhador merece seu salário, tá vendo? Os sucessos do estudante merecem o louvor. Portanto, todo ato de virtude sobrenatural merece uma recompensa. Então aqui eles são servos de Deus, não são filhos, né, como Jesus fala. E esses são servos dele. Esse direito resulta das promessas de Deus, este ato da excelência do próprio ato. E para eles, a única forma de santidade que existia e sempre existiu foi essa santidade. Não existia outra santidade além dessa. Então, quando se fala que isso que é um caminho muito elevado, tal, é porque não conhecem a outra santidade, que não é ainda conhecida, que é a santidade divina. Então, aqui é só a santidade humana das virtudes. E para eles, neste tempo ainda, quando escrevem aqui, quando falam disso, São Tomás, Santo Agostinho, qualquer outro santos que fala de virtude, para eles esse é o caminho mais elevado que existe na Terra, não existe outro. Mas existe, graças a Deus, e é a santidade divina. E a santidade divina não visa tudo isso, né? As virtudes vão ser naturais da pessoa, fazendo a vontade de Deus em primeiro lugar, em todos os momentos. Não vai trabalhar em cima de virtude, porque ele fala que se a pessoa é um sofredor, que quer exercer na virtude do sofrimento, aí quando não tem ocasião de sofrer, fica triste, sabe? Fica triste porque não tem ocasião para sofrer, para ofertar para Deus aquela virtude.
E quem vive na santidade divina nunca fica triste, sempre está feliz. Porque tanto faz, né, ter ocasião para exercer virtude como não ter nada. Tanto faz, é muito mais livre essa pessoa. Ela aceita a vontade de Deus, né? Ela vive totalmente livre, né? Para fazer somente a vontade de Deus, para aceitar tudo que acontece com ela. Então é totalmente diferente daqui. Aqui eles ficam realmente procurando uma ocasião para exercer a virtude, porque quanto mais virtudes exercidas e atos exercidos, mais recompensas, né, alcançarão. Então, eles estão visando isso. O mérito de um ato de virtude pode ser mais ou menos grande. As circunstâncias em que são executados podem aumentar seu valor. Entre as circunstâncias que avaliam o mérito, destaco as dificuldades que tiveram que ser superadas. Eles ficam prestando atenção em tudo isso. O mais alto grau da graça possuída por quem pratica o ato da virtude. O ardor do seu amor a Deus. A excelência de suas intenções. Se alguém me perguntar o que é preciso fazer para que um ato de virtude seja sobrenatural e dê origem ao mérito, responderei a aplicação. Digamos, a implementação das virtudes sobrenaturais é realizada por intenção. Quem possui virtudes sobrenaturais e quer usá-las, usa-as pelo próprio fato. É explícito quando se propõe em termos formais praticar esta ou aquela virtude sobrenatural. Está implícito quando se informar essa intenção em termos expressos. Esses atos sobrenaturais são praticados com advertência, como os atos religiosos, ou pelo menos atos profanos, como trabalho, sofrimento, etc., são oferecidos a Deus. Isso será suficiente para que você entenda como é importante adquirir muitos méritos através da prática das virtudes sobrenaturais. O mérito é a moeda com a qual os favores e recompensas divinas são adquiridos. O mérito fertiliza a existência e faz produzir frutos. Tudo isso, eles ficam muito preocupados com isso, né? O mérito nos dá crédito diante de Deus. Então, olha só, tudo servo. Servo, servo, servo. Como ser servo de Deus, e não filho? Eu não tô lendo esse livro para finalidade de desfazer dessa santidade ou das virtudes, tá? Parece que eu tô fazendo isso, mas não é minha intenção. Eu quero diferenciar uma coisa da outra bem claro e apontar a santidade divina como um meio mais excelente para você, né? Porque é o que Deus quer, que você não queira a santidade das virtudes, mas queira a santidade divina. Então, eu posso, de repente, no meio da leitura, trazer elementos sobre a santidade divina, né? Que vai explicar para você a diferença entre as duas coisas, que são muito diferentes, né? O que Deus espera de nós na santidade divina não tem comparação ao que Ele espera, né, dessas pessoas que vivem na virtude, não tem comparação. Portanto, queridos filhos, basta teres explicado, segundo o conselho da Sagrada Escritura, onde está a virtude e as vantagens. O ato de virtude proporciona para inspirar em vocês o desejo mais vivo de estudar as virtudes com o objetivo de avançar. Ame e amá-las com mais facilidade. Quando se sabe onde está a virtude, então para você ver, a pessoa acaba tendo um amor mais forte, né, pelo ato que ela está realizando de virtude, né, pelo ato da paciência, pelo ato da mansidão, pelo ato de humildade. Ela acaba tendo mais amor por si mesma e não tem amor por Deus. Esse que é o problema, né? É difícil, é complicado o negócio aqui. Quando se sabe onde está a virtude, diz o Espírito Santo, sabe-se pela mesma razão onde está a paz do coração. E a luz dos olhos é a garantia da vida eterna. Baruch 3,14. Para a maior clareza, para ajudar a memória a rever mais facilmente e a perceber o todo de cada família, formei um quadro sinóptico de cada família que encabeça o texto. Preste muita atenção às notas que acompanham a primeira pintura, Virtudes do Sacrifício, e que são necessárias para sua compreensão, e as demais pinturas que serão publicadas posteriormente. Tenho pouco a contar sobre vícios aqui. Ao explicá-los nas palestras, terei a oportunidade de falar longamente sobre cada um deles. No estudo dos vícios, talvez mais do que das virtudes, vocês terão a oportunidade de se conhecerem profundamente. Há em cada parágrafo
uma psicologia profunda, um conhecimento completo do pobre coração humano, das suas misérias, de suas fraquezas, de sua malícia incomparável. Então vai ser bom, hein? Conhecer a vontade humana aqui. O estudo dos vícios resultará para nós, meus amados filhos, num horror extremo por tudo que é mal, numa grande desconfiança das nossas próprias forças e numa astúcia mais alerta para descobrir e precaver-nos contra as tentações do diabo. Do estudo das virtudes tão belas, tão celestiais, reflexos vívidos de Jesus em sua santíssima humanidade. Então, tá vendo? É a santidade divina. Não existe a santidade humana de Jesus lá. É um segmento da cópia de imitação da santíssima humanidade de Jesus. Então, é totalmente humana a santidade que estamos falando aqui, né? Com a vontade humana, fazendo a vontade humana. Querendo se parecer com Jesus, né? Parece uma coisa linda, né? Linda, mas não é a santidade que Jesus deseja para nosso tempo, né? Não é essa santidade aqui. E é bom a gente estudar para a gente saber o que Deus não quer, né? Do estudo das virtudes tão belas, tão celestiais, reflexos vívidos de Jesus em sua santíssima humanidade, tirareis as mais enérgicas resoluções para adquirir esses preciosos bons hábitos. Mesmo assim, a gente tem virtude na santidade divina, tá, gente? Tá? Não tem como evitar, a gente acaba tendo, porque é uma base natural de convivência com as pessoas. Mas essa paciência que nós temos é divina, né? As virtudes que nós temos são divinas, não humanas. Muda muito mesmo. Obediência, caridade, humildade, sacrifício, etc. Encontrareis o verdadeiro caminho da perfeição da santidade humana. Não percam de vista, filhos amados, a aquisição daquela preciosa atenção amorosa a Deus, da qual já lhes falei muitas vezes, e que é própria da vida contemplativa. Vivam em união com Jesus e Maria dentro da santíssima vontade do Pai e sob as moções divinas do Espírito Santo, amados de suas almas. No estudo paralelo das virtudes e da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual você se dedica todos os dias durante 2 anos, verá como em nosso amado modelo, essas virtudes foram encontradas em seu grau mais perfeito. Assim, através deste estudo, você unirá em seu coração a teoria e a prática, o ensino técnico e o exemplo mais perfeito, e conseguirá alcançar a cor querida do perfeito missionário do Espírito Santo. Cada um que sabe deve, por tantos motivos que foram explicados verbalmente, entrar na intimidade de Jesus, para que este Rei Divino viva e reine e esbanje em suas graças nos corações dos seus filhos prediletos. Vosso Pai, que verdadeiramente quer que eles sejam santos e que implora a Jesus, através do coração dolorido de Maria, que os faça como ele os quer. Já vou indo. Então, aqui é o padre Félix de Jesus Roger. Félix de Jesus Roger. Deve ser um fundador também, porque eu ouvi falar que é um fundador junto com ela, né, de alguns sacerdotes da cruz, alguma coisa assim. Introdução ao estudo das virtudes. Verdadeiramente, o Senhor é admirável nas suas obras, mas neste campo infinito do Espírito não há palavras para expressar o seu poder, a sua sabedoria, a sua ternura e o seu amor. Há uma união perfeita em todas as virtudes que, como uma corrente, seus elos se unem sem quebrar, até chegarem ao céu. Né? Mas é uma escada de madeira. Bendito 1000 vezes o Senhor que neste campo interno, em que, como em todas as coisas, embora exista de certa forma modo particular, dá vida e comunica, fundando sempre com o sopro do Espírito Santo. O campo das virtudes é tão lindo, são contemplados com luzes tão deslumbrantes. São, né, ele fala que as virtudes são belas mulheres, né, virtuosas. Chama de mulheres, de donzelas virtuosas, né. Para Luísa Picarreta, ele disse, chama donzelas, lindas donzelas. São contemplados com luzes tão deslumbrantes, com cores tão variadas, que a alma se encanta de admiração, louvando ao Senhor que vive entre eles, desfrutando de seus diferentes aromas. E não pense que isso é como fantasmagória, ilusão,
é algo fantasmagórico, né? Ilusão, ilusório e devaneio, não. Delírio, não. É uma realidade encantadora que, ao ser tocada, incendeia o peito no fogo sagrado do amor divino. Ali há paz, quietude, tranquilidade e bem-estar. Este campo ou lugar está tão longe do barulho e da agitação do mundo das criaturas. Tão interna é esta morada onde mora o Espírito Santo, que ninguém a encontraria se ele mesmo não tomasse a alma e a introduzisse ali sozinho. O campo das virtudes é irrigado com o sangue de Jesus, por isso é tão fértil e as suas flores e os seus frutos são imortais. Eles, à sombra da cruz, o abriga, por isso a graça abunda nele tão fecunda. Ali nesse campo divino semeia o Espírito Santo a simplicidade, a inocência, o sacrifício, o recolhimento, a humildade, a obediência, a mortificação, a constância e a dor, e mil virtudes preciosas. O Espírito Santo os produz, os alimenta, os faz crescer, desenvolver-se e frutificar. É aqui que se colhem os frutos da caridade, da alegria espiritual, da paz, da paciência, etc. Aqui é o lugar onde ele dá às almas seus preciosos dons. Aqui, finalmente, é onde devem conhecer as riquezas da cruz, os tesouros do sofrimento, o valor inestimável do sacrifício oculto e desinteressado. Neste campo onde o Espírito Santo habita, é onde está o oculto e puro da alma. É onde está a oculta e pura alma, ouvindo seus gemidos delicados, a sua voz docíssima. Este é o lugar onde Jesus e a alma se deleitam, no conjunto harmonioso de todas as virtudes, onde reina o silêncio interior que nada perturba, a quietude da alma vazia de toda a sua vontade, que já não pensa nem pode pensar, senão amando e sacrificando-se pelo amado. Aqui a presença de Deus é muito viva, penetrante e profunda em graus muito elevados. Aqui a modéstia é respirado, solidão, recolhimento, tudo interno, tudo belo, tudo cheio de paz, como que obrigado, encorajado e vivificado pelo Espírito Santo. É nesta quietude pacífica no campo divino das virtudes que a alma, repito, vazia de tudo que não é Deus, tende para Ele e está intimamente unida a Ele. É onde esse Espírito divino se faz sentir, ouvindo e tocante, com o contato mais puro das almas virgens, de almas sinceras, neste silêncio sombrio da alma pura, é onde os amores divinos se acendem e crescem. Aqui está o santuário das comunicações divinas, do mais elevado e crescido de união. Aqui eu concluí, e a alma, pela santificação do amor, não respira nem aspira, mas Deus e Deus apenas. Então, eles falam que é o único caminho mais elevado que existe para encontrar Deus, tá? Mas é bem diferente da vida da santidade divina. Então, as pessoas ficam meio assim, fica um nó no cérebro, né? Quando já conhece as santidades das virtudes, estudou sobre isso tantas vezes, ouviu os santos vivendo dessa graça, e aí de repente aparece uma Luísa Picarreta escrevendo um livro falando que tem uma outra santidade mais ainda mais poderosa. Aí fica um nó no cérebro, ninguém sabe o que é mais poderoso, o que é mais importante, não entende a diferença entre as duas, e várias outras coisas podem acontecer, né? Então é bom a gente até ler um pouquinho do livro do céu devagarinho aqui junto, para poder as pessoas perceberem, né, um pouco a diferença. É tão bonito quanto, né, o jeito de falar das duas santidades, porque são duas santidades, né? A santidade humana das virtudes é bonita, é querida por Deus, né? Mas eu não sei explicar mais por que é querida por Deus, né? Porque é uma coisa assim, que mal ou bem a pessoa se converteu, ela não tá no pecado, ela não quer mais o pecado, e ela quer exercitar-se em fazer para Deus atos bonitos, coisas bonitas, né? Quer dar para Deus, né? E ela acredita que está vivendo, fazendo a vontade de Deus, que é a vida de fazer a vontade de Deus e não viver a vontade de Deus. É uma serva de Deus, né? Que quer fazer tudo perfeito para o seu amado. Deus considera poderosamente essa serva de Deus, né? Que se doa plenamente em todos os caminhos, fazendo a vontade do seu amado, né? Que é sendo igual a Jesus, né? Imitando as virtudes de Jesus, renunciando a si mesmo, tomando a cruz, seguindo Jesus, né? No seu caminho humano, né? Da capacidade humana
e com a ajuda do Espírito Santo fazendo coisas inenarráveis, né? Coisas extraordinárias, né? Muito extraordinárias, né? Então é isso que acontece. Já vai. Nessas alturas, o Espírito Santo, a bondade incomparável, unindo a alma pura e adornada com todas as virtudes, estreitamento, faz com que não pense, nem ouça, nem sinta, nem fale, exceto do amado. Fale com o amado, através do amado e dentro do amado, não sendo capaz de ter mais movimento ou vontade do que o amado, ou do amado. Aqui a alma absorvida pelo Espírito Santo começa a ver antes de seu espanto, seu olhar, outro campo infinito de segredos admiráveis encerrados na cruz. Os véus dos sagrados mistérios se estendem diante dela. Ela contempla com espanto a essência divina, a geração eterna, a felicidade de Deus, a comunicação do amor no próprio amor. O seu entendimento está cheio de luz e sua memória está suspensa, a sua vontade. A sua vontade já não lhe pertence. Então ela entende que deu a vontade para Deus também. Está precipitada, alienada, confusa dentro desse foco eterno de caridade, onipotência e bondade. E aqui terminam estes favores divinos, cujos passos para alcançá-los são as virtudes? Oh, não! Que Deus é infinito e seus tesouros sempre novos e inesgotáveis. A alma pura e crucificada, adornada de todas as virtudes, repito, cheia da graça, o Espírito Santo a introduz em algumas regiões ou moradas muito internas, que se tornam as antecâmaras do céu. Parece que ali ela contempla Deus em si. Aí é a santidade divina, tá vendo? Apenas com um véu mais ou menos denso, que sente o seu calor, o seu olhar, entendendo a verdadeira vida. Aí a própria divindade é quem aquece a alma com seus esplendores eternos. Aí ela é acreditada, esperada e amada com grandes quilates. Embora geralmente destas três virtudes teologais só permaneça, direi, ou absorva as outras, amor. Ame a alma sem saber fazer mais do que amar. Amar. Mergulhada nesse mar de amor, nada mais que amar, e mais de amar, sem se cansar nem fartar, e ainda assim satisfazendo o veemente ardor da união, do estreitamento, da semelhança com seu Deus, seu tudo. Aí é aqui a santidade já tem um caminho mais elevadíssimo, além das virtudes. Está apontando aqui, né, que ela recebeu a revelação disso, né, da santidade divina também. É aí que conduz o belo campo das virtudes. As almas profundamente humildes, sacrificadas, puras, desinteressadas, ocultas e obedientes. Então aí pode chegar a santidade divina. Então tá aqui falando, né? Entre as virtudes, algumas atraem a alma para Deus, outras atraem Deus para a alma pura. Alguns também têm duas faces ou aplicações opostas, como a santa condescendência e o culpado. O ensinamento e muitos outros estão divididos em grupos, em famílias, em cores. Direi mais: o amor, a pureza, o sacrifício constitui a substância e as nuances divinas de todos eles. Essa pureza eleva-se majestosamente entre todos os seus companheiros, reclinando-se naquele lírio puríssimo, no lírio divino, de onde tira sua fragrância especial, que comunica, embalsamando a todas as outras virtudes. A dor, a cruz, esta riqueza desconhecida, foi impregnada a todas as virtudes e dando-lhes valor e vida sobrenaturais. Sem a cruz não pode existir nenhuma virtude. Ela é a substância divina de todas elas. É a atmosfera da alma santa. É a escada para o céu e o vínculo de união mais próximo que pode existir entre Deus e a alma pura. Jesus nos faz felizes através da dor. Então não tem esse vínculo de união maior, né? Não é o vínculo maior. O vínculo maior é a divina vontade, tá? Então é porque aqui não tem revelação da Luísa Picarreta. Jesus nos fez felizes através da dor, mas dor na própria inocência, dor na pureza virginal, dor santa e imaculada, que todos devemos imitar e que é imitada na prática constante das virtudes. E o amor? Com esse amor que abrange o imenso campo das virtudes em toda a sua extensão, que lhes dá ser e vida, arde no peito divino de Jesus, operando prodígios de humilhação e sacrifício até loucura em favor do homem. Sua alma mais pura é o foco do amor ativo e sacrificial. É o amor, o antídoto para todo pecado, todo vício, toda paixão desordenada. A alma que ama transforma-se em todas as virtudes. Então, essa aqui é a santidade divina. É o amor, né? O amor à vontade divina, na verdade, né? Que daí o amor também é virtude. Então, tem que... Mas é um amor que se consumiu, né? Aí tem que ler sobre isso no livro do céu para entender melhor, né? A alma que ama transforma-se em todas as virtudes.
que se possui, identificando-se com elas, a alma que ama, aniquila, se humilha, se esconde, morre para tudo, para viver em Deus, para Deus. A este ponto culminante da perfeição, a prática constante das virtudes conduz a alma, identificando a sua vontade com a divina, que é o propósito deste tratado. A glória de Deus e a salvação das almas. Então é legal. Vou parar por aqui, depois vai entrar na introdução ao estudo dos vícios. Mundo, diabo e carne. Muito interessante, vai ser muito bom ler esses escritos para vocês. Então, Jesus, ele fala algumas coisas sobre virtudes boas, né? Ele fala aqui, no trecho do livro do céu, sobre virtude. Depois de algum tempo, né, Luiz escreve, em que tentei exercitar-me nestas coisas, às vezes fazendo, às vezes caindo, se bem que vejo que ainda me falta este espírito de retidão e sempre fico mais confusa pensando em tanta ingratidão minha. Jesus falou comigo e me fez entender a necessidade do espírito de mortificação. Se bem me lembro que em todas estas coisas que me dizia, acrescentava-me sempre que tudo devia ser feito por amor seu, e que as virtudes mais belas, os sacrifícios maiores, tornavam-se insípidos se não tivessem princípio no amor. A caridade dizia-me que é uma virtude que dá vida e esplendor a todas as demais, virtudes, de modo que sem a caridade todas estão mortas, e os olhos de Jesus não sentem nenhum atrativo, se não tem amor, e não tem nenhuma força sobre o coração de Jesus. Esteja, pois, atenta, disse ele, e faz que tuas obras, mesmo as mínimas, sejam investidas pela caridade. Então, as virtudes não têm valor e nem são atrativas demais, Não tem tanto valor nem atração se não tiver o princípio no amor a Deus, O amor que é em mim, comigo e por mim. Então, isso é um dos elementos que Jesus deixa claro sobre as virtudes. Em outro momento, ele fala assim, minha natureza tremia só de pensar no sofrimento. No caso é ela que está falando. Pedi a ele para me dar força, porque sem ele eu teria usado seus próprios presentes para ofendê-lo. Então comecei a meditar na paixão, e isso faz tanto bem à minha alma, que acho que tudo bem chegou dessa fonte, da cruz, da meditação da paixão. Via a paixão de Jesus Cristo como um imenso mar de luz, que com seus inúmeros raios eles me machucavam muito, isto é, raios de paciência, de humildade, de obediência e de tantas outras virtudes. Eu me vi toda cercada por essa luz e fui aniquilada me vendo tão diferente de Jesus. Então, um dos elementos aí que da paixão, da cruz, vem as virtudes como raios, um imenso mar de luz, e os raios de Jesus que viveu as virtudes dele no momento da paixão, da humanidade de Jesus. Então, aqui tem outro momento aqui, que ele fala sobre virtude. Então, ela fala, então me senti mais confusa e atordoada e dizia, sim, estou disposta, mas quase tremendo. E ele compassivamente continuou me dizendo, não temas, eu serei sua força. Você não sofrerá, mas serei eu quem sofrerá e lutará em você. Olha, eu quero purificar sua alma de tudo, do mínimo defeito que poderia impedir meu amor em você. Quero provar sua fidelidade, mas como posso ver se isso é verdade, se não colocando-te no meio da batalha? Você deve saber o que eu quero colocá-la no meio de demônios, e lhes darei a liberdade a eles para atormentar-te, para te atormentar, e tentar-te, para que quando você tiver combatido os vícios com as virtudes opostas, já se encontrará de posse dessas mesmas virtudes, que você pensou que perderia, e mais tarde sua alma purificada, embelezada e enriquecida será como um rei que volta vitorioso de uma guerra feroz, que enquanto acreditava perder o que tinha, se torna mais glorioso e cheio de imensas riquezas. Então, ela vai passar por um teste muito forte, que ela vai vencer, através de virtudes. Vai ter que combater os vícios com as virtudes opostas. Então, ela vai passar por um teste da purificação, enfrentando os demônios, Então, é muito interessante essa realidade. Jesus trabalhando na Luísa a santidade primeiro das virtudes e depois que vai trabalhar a santidade divina mais tarde. Então, esse é o volume 1 que eu estou lendo aqui, Então, tem muito chão pela frente aqui referente às virtudes.
Então, ele fala mais de virtudes aqui. Ele fala aqui. Ela escreve, para explicar melhor este falar substancial de Jesus, digo outra coisa. Jesus diz, olha como sou puro, também em ti quero pureza em tudo. Nessas palavras, a alma sente entrar em si uma pureza divina. Essa pureza se transforma nela mesma e chega a viver como se não tivesse mais corpo, e assim das outras virtudes. E assim também das outras virtudes. Como é desejável o falar de Jesus, né? Quando ele fala que ele é puro. Então, para explicar melhor o jeito que Jesus fala, né? Que uma palavra de Jesus já diz tudo. Ele fala, olha como sou puro, também em ti quero uma pureza em tudo. Nessas palavras, a alma sente entrar ao mesmo tempo nela a pureza do próprio Deus. E esta pureza se transforma nela mesma. E chega a viver como se não tivesse mais corpo. E assim das outras virtudes. Então, a mesma coisa acontece com quem vive na divina vontade, que realmente não sente que tem mais corpo, né? Só tem alma. A pessoa sente claramente que o corpo ficou para trás, né? Como é desejável viver assim, né? Com essa virtude criativa de Deus criar na alma aquilo que ele fala, né? Que ele quer a alma pura. E ao mesmo tempo que ele quer, ele já realiza, faça-se. E aí a alma diz, faça-se também. E é produzido na alma a pureza que ela nem tinha, né? Começa a ter. Como é desejável esse falar de Jesus poderoso, milagroso. Eu daria tudo o que está sobre a terra se fosse a dona de tudo, contanto que tivesse uma só destas palavras de Jesus. Então, um dos modos de Jesus falar, que ele manda a virtude para a pessoa, né? Cria na alma a virtude na pessoa. É muito incrível, né? O poder de Jesus. Aqui ela escreve novamente, mais um pouco. Ela escreve aqui. No momento do casamento, né, ela casa com Jesus, aí o casamento místico acontece. Aí depois tomou uma vestidura de imensa beleza, me parecia que o fundo era como filetes de ouro, de várias cores, e me vestiu com ela. Depois tomou 2 gemas, como se fossem brincos, e os pôs nas minhas orelhas. Logo me adornou o pescoço e os braços e me cingiu a testa com uma coroa de imenso valor, adornada de pedras preciosas, toda resplandecente de luz, e me parecia que essas luzes eram tantas vozes que ressoavam entre elas, e a claras notas falavam da beleza, poder, força e de todas as outras virtudes do meu esposo Jesus. Quem pode dizer o que eu entendi? E em que mar de consolo nadava minha alma? É impossível poder dizê-lo. Agora, enquanto Jesus me cingiu a testa e me disse, esposa docíssima, esta coroa te ponho a fim de que nada falte para te fazer digna de ser minha esposa, mas que depois que se realize o nosso matrimônio místico, a levarei ao céu para reservá-la para o momento da morte. Então ele tomou um véu e com ele cobriu-me toda, desde a cabeça até os pés, e assim deixou-me. Parecia que nesse véu havia um grande significado, porque os demônios, ao me ver coberta com ele, ficavam tão espantados e sentiam tanto medo de mim que fugiam aterrorizados. Os mesmos anjos estavam ao meu redor, com tal veneração que eu mesma fiquei confusa e toda cheia de vergonha. Tem muita coisa de virtude aqui que Jesus fala, né? Aí ele fala aqui. Ela fala, agora os bem-aventurados, refletindo-se nestas luzes, pareciam-me que vinham participar nas virtudes destas luzes. Assim que a alma no céu se assemelha a Deus, com essa diferença, que Deus é aquele sol grandíssimo e a alma é um pequenino sol. Mas quem pode ser tudo o que nessa beata morada se compreende? Então, aqui mais para baixo, aqui, mas antes ela fala assim, parecia que em torno do trono havia muitas luzes. Então, ela foi no céu, né? Jesus levou ela para o céu. Parecia-me que em torno do trono havia muitas luzes, como se fossem mais que sóis resplandecentes, e a claras notas dessas luzes denotavam todas as virtudes e atributos de Deus. Os bem-aventurados, refletindo-se em uma destas luzes, ficavam arrebatados, mas não chegavam a penetrar toda a imensidão daquela luz, de modo que passavam uma segunda luz sem compreender a fundo ainda a primeira, que é o jeito que é a vida no céu, né? É de luz em luz, de glória em glória. Assim, os bem-aventurados no céu não podem compreender perfeitamente a Deus, porque é tanta a imensidão, a grandeza, a santidade de Deus, que mente criada não pode compreender um ser incriado. Agora os bem-aventurados, refletindo-se nessas luzes, pareciam-me que vinham participar nas virtudes destas luzes. Assim que a alma no céu se assemelha a Deus, com essa diferença, que Deus é aquele sol grandíssimo e a alma é o pequeno sol. Mas quem pode dizer tudo o que eu vi nessa beata morada? E o que como se compreende? Então é isso que ela está falando, né?
muito grande sobre as virtudes. Então, ele fala bastante sobre virtudes no começo dos volumes da Luísa, porque ele vai formar na Luísa todas as virtudes, tanto naturais como sobrenaturais nela, para que ela possa ser, né, depois a consumadora. Consuma a santidade das virtudes, não vai existir mais essa santidade. E ele quer somente a santidade divina. Tanto que tem um trecho que é só a ordem das virtudes na alma. Ele fala aqui, ela escreve, no volume 331, trecho. Continuo a ficar privada do meu doce Jesus, a minha vida desfalece pela dor. Sinto um tédio, um aborrecimento, um cansaço na vida. Ia dizendo em meu interior, como se estendeu o meu exílio. Que felicidade seria minha se pudesse desatar as ataduras deste corpo e assim minha alma empreenderia livre voo para meu sumo bem. Então o pensamento me disse, e se você for ao inferno? E eu, para não chamar o demônio a combater-me, logo o rejeitei dizendo, pois bem, também do inferno enviarei os meus suspiros ao meu doce Jesus, também ali quero amá-lo. Enquanto eu estava nestes e outros pensamentos, que seria muito longa a história, se eu os dissesse todos, o amável Jesus por pouco tempo fez-se ver, mas com um aspecto sério e me disse, ainda não chegou o teu tempo. Depois, com uma luz intelectual, me fazia compreender que na alma tudo deve estar bem arrumado. A alma possui muitos pequenos apartamentos, onde cada virtude toma seu lugar. E se bem se pode dizer que uma só virtude contém em si todas as demais, e que a alma, possuindo uma só, é cortejada por todas as outras virtudes. Mas apesar disso, todas são distintas entre elas, tanto que cada uma tem o seu lugar na alma. E eis que todas as virtudes têm o seu princípio no mistério da Santíssima Trindade, que enquanto é uma, são três pessoas distintas, e enquanto são três, são uma. Compreendia também que estes apartamentos dentro da alma ou estão cheios de virtude, ou estão cheios do vício oposto àquela virtude. E se não está nem a virtude nem o vício, ficam vazios. Parecia-me como uma casa que contém muitos quartos, todos vazios, ou uma cheia de serpentes, outra de lama, outra cheia de alguns móveis cobertos de pó e outra escura. Ah, Senhor, só você pode pôr ordem na minha pobre alma. Então é isso que, né, Jesus ele vai explicando como que acontece, né, como que vai ser a alma que vive na vontade divina, né? Ele fala para ela sobre a virtude da mortificação. A mortificação é como um fogo que faz secar todos os humores. Assim a mortificação seca todos os humores maus que há na alma e a inunda de um humor santificante, de modo que faz germinar as mais belas virtudes. Então tem muita virtude aqui, né? A graça é a vida da alma, assim como ao corpo da vida a alma, assim a graça da vida a alma. A alma dá vida ao corpo, assim a graça dá vida à alma. Mas ao corpo não basta ter vida, é só ter alma. Senão que necessita também de um alimento para nutrir-se e crescer a devida estatura. Assim a alma não basta ter a graça para ter vida, senão que necessita um alimento para alimentá-la e conduzi-la à devida estatura. E qual é esse alimento? É a correspondência à graça. Assim que a graça e a correspondência formam essa cadeia que a conduz ao céu. E à medida que a alma corresponde à graça, são formados os elos desta cadeia. Qual é o passaporte para entrar no reino da graça? É a virtude da humildade. A alma, olhando sempre para o seu nada e descobrindo que não é nada senão pó, vento, toda a sua confiança a porá na graça de Deus, tanto que a fará dona, e a graça, tomando domínio sobre toda a alma, a conduz pelo caminho de todas as virtudes e a faz chegar no topo da perfeição. O que será a alma sem graça? Parecia como um corpo sem alma, que se torna pestilento e se enche de vermes e podridão por toda parte, tanto que se faz objeto de horror à mesma vista humana. Assim a alma sem a graça torna-se tão abominável que dá horror à visão, não dos homens, mas também daquele Deus 3 vezes santo. Então não dos homens, mas daquele Deus 3 vezes santo. Ah, Senhor, livra-me de tanta desgraça e do monstro abominável do pecado. Então aí tem muita coisa, né, que Jesus vai falar. As virtudes. Interessante, né? Muito bom. As virtudes não têm confins, olha lá. Ele vai começar a falar que sorte seria a sua se destruindo a si mesma até se tornar invisível, olha lá. Não tem nem apartamento mais. Né? Pudesse receber uma forma toda divina, e mais tu, com ficar absorvida em mim e eu em ti, formando um só ser, virias a reter em ti a fonte divina,
E como minha vontade contém todo o bem que pode existir, virias a reter todos os bens, todos os dons, todas as graças, e não teria que procurar em outro lugar senão em você mesma. E se as virtudes não têm confins, estando em minha vontade, segundo a criatura possa chegar, encontrará seu fim, porque minha vontade faz chegar a adquirir as virtudes mais heróicas e mais sublimes que a criatura por si não pode superar. Então, vivendo na divina vontade, naturalmente a pessoa vive as virtudes de Deus, né, do próprio Deus, para fazer tudo que por Deus, em Deus. É tanta a altura da perfeição da alma desfeita em minha vontade, que chega a agir como Deus. Isso não é de admirar, porque como não vive mais a sua vontade humana nela, senão a vontade do próprio Deus que vive nela, cessa todo o assombro, se vivendo com esta vontade possui o poder, a sabedoria, a santidade e todas as outras virtudes do próprio Deus. Né? Basta te dizer, para fazer que você se apaixone e coopere o quanto puder por sua parte para chegar a tanto, que a alma que chega a viver só de minha vontade é rainha de todas as rainhas e o seu trono é tão alto que chega até o trono do Eterno e entra nos segredos da Augustíssima Trindade e participa no amor recíproco do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó, como todos os anjos e santos a honram, os homens a admiram e os demônios a temem, descobrindo nela o ser divino. Então é muito grande. Ela fala, quando é que me vais fazer chegar a isto? Porque não posso fazer nada por mim mesma. Agora, quem pode dizer o que o Senhor infundiu em mim com uma luz intelectual sobre esta uniformidade dos querer, né, dos dois querer, da santidade divina? É tanta a altura dos conceitos dessa santidade que minha língua, não bem treinada, não tem palavras para expressá-los. Apenas pode dizer pouco, se bem disparatando, do que o Senhor com luz vivíssima me fez compreender. Então ela começa a entender e dá a vontade dela, né, totalmente para Jesus. Ela entrega a sua vontade plenamente para Jesus. É muito grande, gente. O mistério da santidade divina é uma coisa incrível. Ele fala muito de virtudes, muito ainda, mas ele está tentando explicar, né, toda essa realidade da diferença entre as duas coisas, né? Então ele vai falar aqui sobre vários pontos aqui importantes para entender, para a pessoa entender, né? E não ficar presa nesse conceito, né? De achar que esse é o caminho mais excelente, mas que tem a santidade divina, que é o caminho mais excelente de todos, né? Não tem paradeiro aqui, não tem, né? Assim, alcance para a pessoa